Fala pessoal, sejam bem-vindos, boa noite. Estamos iniciando aqui a correção, né, para você que realizou o simuladão da Guarda Civil Municipal do município de Camaragibe, beleza? Então, idealizamos aqui, né, um simulado de informática com 5 questões no modelo Instituto IGEDUC, né? Então, as questões, né, elas pertencem aqui ao banco de questões do Estou Preparado e agora, de forma bem objetiva, nós estaremos juntos resolvendo estas 5 questões, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá ao nosso slide, né? Então, estamos aqui no nosso simuladão para a Guarda Civil Municipal de Camaragibe, tá? Então, gente, vamos lá, a nossa primeira questão, você localiza aí dentro do seu caderno de provas, né, no caso, dentro aí do seu caderno de simulado, tá certo? E vamos à nossa primeira questão. Comparado a versões anteriores, o sistema operacional Microsoft Windows 10 apresenta diversas inovações, como a possibilidade de sincronizar configurações em nuvem, o recurso Cortana, assistente virtual da Microsoft, e o Copilot, ferramenta de IA que pode ser acessada na barra lateral do navegador padrão deste sistema. Internet Explorer. Gente, vamos lá. A partir da versão 10 do Windows, o nosso navegador Internet Explorer, ele abriu espaço, tá, para um novo navegador. Quem é esse novo navegador? O Microsoft Edge, beleza? Então, Microsoft Edge é o navegador padrão da atualidade, tá bom? Então, é verdade que existe o Copilot, né, que é hoje o serviço de inteligência artificial, que inclusive agora, né, substitui o Cortana ou a Cortana, que era o assistente virtual da Microsoft, beleza? Que tem sido aí descontinuado em razão do Copilot, né, que é uma ferramenta mais atual e que combina recursos de inteligência artificial com o próprio software, né, de navegação que é o Microsoft Edge, beleza? Então você consegue sim, né, acessar esse recurso, mas seria aqui por meio do Microsoft Edge e não pelo Internet Explorer, beleza? Então, você consegue também, gente, é importante que você saiba que a gente usa o Copilot, né, dentro do próprio navegador Edge, e existe um atalho específico aqui dentro do Edge que possibilita, né, a ativação direta desse recurso, tá bom? Então, o Ctrl mais Shift mais ponto vai permitir que você abra esta janela aqui, ó, do Copilot, né? Que vai ser justamente nos modos chat, que é o padrão, ou ainda você pode ativar o modo aqui redação, ok? Então, ó, pergunte-me qualquer coisa ou digite, né, arroba, beleza? Você pode aqui fazer uma pergunta e o diferencial, por exemplo, do Copilot em relação a um GPT, né, que é uma outra ferramenta de inteligência artificial, é que aqui dentro do Copilot você vai ter as fontes, né? O aplicativo ele vai mostrando ali as fontes de onde os dados foram tirados, né? Isso ajuda bastante a conferir, né, a veracidade dos dados, beleza? Então, a primeira questão aqui, obviamente, está errada, tá bom? Errada ou, melhor dizendo, na linguagem do IGEDUC, falsa. Vamos à nossa segunda questão. Os navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge são ferramentas atuais que permitem a instalação de extensões, interação com ambientes em nuvem, uso de webmails e a realização de pesquisas por meio da internet. Entretanto, todos esses recursos podem ser experimentados em uma intranet, desde que os serviços e servidores necessários estejam configurados e disponíveis na rede interna. Gente, isso aqui é o que? Verdadeiro, tá bom? Verdadeiro.
É bem verdade que o Google Chrome, o Mozilla Firefox e o Microsoft Edge são exemplos, né, de ferramentas de navegação atuais que permitem que você acesse qualquer serviço aqui, ó, dentro da internet. Porém, é importante que você lembre que a intranet, que é uma rede local, que é uma rede destinada a uma empresa a suprir as necessidades desta empresa, a atender o público interno dessa empresa, também permite que você tenha acesso ao uso, né, a manipulação aí dos navegadores. Inclusive, permite que você acesse exatamente os mesmos conteúdos. Mas calma lá, tudo precisa estar o quê? Devidamente configurado e disponível dentro da rede interna. Beleza? Então deve existir um servidor, né, que ofereça de repente o serviço de e-mail, serviço de extensão, um serviço qualquer que seja para transferência ali de páginas web, enfim. Tudo isso precisa estar disponível para que o usuário, né, da intranet, da rede interna, consiga utilizar, tá? Lembrando que as diferenças básicas entre internet e intranet são justamente a restrição do acesso. Internet está disponível para todo mundo. Intranet, como o próprio nome já diz, está disponível para um público interno de uma determinada empresa. Questão agora de número 3 nos diz o seguinte: em uma planilha do Microsoft Excel, a célula A1 foi preenchida com a expressão nome. Na célula B1 foi colocado o texto nota 1. Na célula C1 foi inserido nota 2. A célula D1 foi preenchida com média. Para que a célula D2 apresente a média do estudante, determinado usuário deverá inserir a fórmula igual média de A1 até C1. Gente, escrito assim, né, conforme o comportamento da banca, fica um pouco abstrato. Então, ou nós tentamos desenhar isso, né? Vamos imaginando ali, tentamos colocar isso em prática, né? Mais um campo aí da abstração. Ou ainda, eu calculo, né, de forma mais prática para fixar durante a minha preparação, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou abrir aqui o Excel, né, eu já deixei pronto para que a gente consiga ganhar um tempo aqui, tá certo? Então vamos lá. Ó, em A1 colocou-se, deixa eu aumentar aqui um pouco mais a visualização para ficar ainda mais fácil. Vamos lá. Pronto. Tá aqui. Ó, em A1 colocou nome. Em B1 colocou nota 1. Aliás, isso mesmo, B1, nota 1. Em C1, nota 2. E em D1, média, tá? Aqui imagine que eu tenho a nota 10. Aqui ao lado agora eu vou ter a nota 4. E aqui seria a média, mas a gente ainda não vai colocar a média, ok? Vamos lá. 4 mais 6. 3 mais 10, né, para termos aqui a média. Então, para calcular a média aqui em D2, como a questão diz, você teria que colocar o sinal de igualdade, digitar o nome da função que você quer, função média, abre parêntese, e dentro do parêntese você colocaria, né, a referência, beleza? Então, qual seria a referência? De B1 até C1, né? Mostraria aqui o resultado, aliás, de B2, gente, perdão, de B2 até C2, tá certo? Então, de B2 até C2 seria o gabarito correto, ok? Como a questão diz que seria de A1, né? A1, é isso mesmo? Vamos ver se é isso mesmo.
Isso, de A1 a C1. Vamos reproduzir aqui. De A1 até C1. Então perceba que a função média seria aplicada aqui a nomes, né? Isso aqui não dá certo. O correto seria de B2 até C2, né? Do que ele mostra aqui a média. Se eu arrasto, né? Ele já preenche com a fórmula automaticamente. Beleza? Show de bola? Então, voltando à nossa questão, né? Nós chegamos à conclusão básica de que se trata de um item falso, tá bom? Um item errado, né? Para quem anotou aí, errado. Vamos agora à questão de número 4. A segurança da informação se concentra em proteger equipamentos, dados digitais e sistemas de informação contra cyberataques. O termo malware é utilizado para se referir a qualquer software malicioso e ilegítimo. Pois é, as classes worm e bot são bem semelhantes entre si no modo como se propagam. Entretanto, a conexão remota oferecida pelo último é a principal diferença entre essas pragas. Gente, isso aqui é o quê? Verdadeiro, tá certo? Verdadeiro ou certo, né? Vamos entender primeiro. Malware ou malware, né, é um nome dado, um nome genérico dado a qualquer software que foi criado para fazer mal a um determinado sistema, a um determinado usuário, ok? Eu tenho várias classes de malwares. As principais que a gente encontra em quase toda a prova são vírus, worm, bot, cavalo de Troia, um outro software malicioso muito comum em prova, spyware, e ransomware. Vamos às características. Vírus, ele depende de um programa hospedeiro, ele depende do usuário, né, em relação à execução. O usuário precisa executá-lo para que ele, né, entre em ação, para que ele conclua o seu intento de causar algum dano, de trazer algum malefício a um determinado usuário, beleza? Então, o vírus, assim como na biologia, ele não é existente em si próprio. Ele precisa de um software malicioso que seja o seu hospedeiro. Ele se autorreplica também. Ele cria cópias de si. Só que ele cria cópias de si em programas. Então ele vai precisar sempre de um hospedeiro. Tudo bem? Eu tenho aqui o cavalo de Troia, que nada mais é do que uma classe bem específica de vírus, né? Alguns examinadores, alguns estudiosos da área de segurança da informação consideram o cavalo de Troia como sendo um vírus pela sua característica. Por quê? Diferente dos vírus que se multiplicam, que se espalham dentro do sistema, o cavalo de Troia ele não vai se espalhar dentro do sistema operacional, beleza? Dentro de um sistema como qualquer outro. O cavalo de Troia ele vai estar ali realmente ligado a um software que originalmente seria benéfico, seria bacana, mas por trás dessa ação benéfica, desse funcionamento legítimo, ele esconde ali o seu real intento, que é causar mal ao sistema, criar brechas no sistema, criar falhas no sistema, de modo que um atacante consiga controlar o sistema operacional, beleza? Então, depois de ter instalado um programa infectado com o cavalo de Troia, tá? Esse cavalo de Troia, ele vai tentar uma conexão com o atacante, com a empresa ou com o desenvolvedor, né? O hacker antiético ou aético, beleza? Ok. Se o seu sistema operacional
Se o próprio firewall de uma empresa estiver bem configurado, esta conexão ela não vai ter êxito, beleza? Então a gente já vai agir aí, né, contra esse tipo de praga. Aí eu tenho também aqui, ao lado do cavalo de Troia, o spyware. Spy vem justamente de espião. Spyware é o software espião. Ele tem subclasses como o AD Web, que vai apresentar vários anúncios e enquanto apresenta esses anúncios, ele vai ali tentando roubar os seus dados, né? Capturar os seus dados e enviar para terceiros. Mas eu também tenho o Keylogger, né? Que é um spyware bem específico que vai salvar todas as teclas que você, por eventual descuido, vier digitar ali diante de uma infecção por spyware, tá? Então ele vai salvar em um lugar e vai enviar para o atacante. Já o Screen Logger é uma outra subclasse do spyware que vai capturar a tela, né, do seu computador, beleza? Vamos agora ao Worm, beleza? O Worm, gente, se a gente for traduzir para o nosso idioma, seria verme. Qual é a principal característica do verme? Se espalhar, né? Se replicar. O Worm, assim como o bot, eles são auto-executáveis, então eles não precisam de um programa, tá certo? Para que ele seja executado ali junto, beleza? Eles são auto-executáveis, eles são auto-replicáveis, ou seja, eles mesmos criam cópias de si, tá bom? E tem um processo de infecção muito rápido. Um outro detalhe é que esses malwares, eles nem precisam, tá, de um computador para infectar uma rede. Ele infecta uma rede dentro da própria rede, tá bom? Sobrecarregando a rede, deixando a rede lenta. O diferencial, como a própria questão destaca aqui, de um bot em relação ao Worm, é que o bot ele tem um plus. Qual é o plus? O controle remoto. Ou seja, ele permite que o atacante que desenvolveu essa praga controle-a, tá bom? Então, não só controle-a, mas controle todos os computadores infectados por esse tipo de praga, por isso que ele é tão perigoso. Além disso, nós temos o ransomware. O ransomware, ele vai ter a ideia justamente de cobrar um resgate. Agora, por que ele cobra um resgate? Porque no seu processo de infecção, depois de afetar determinada rede, determinado computador, ele vai criptografar ou as máquinas, o que não é tão comum, ou os arquivos especificamente. Quando ele infecta ali um arquivo de forma específica, o que é que acontece? Ele acaba, depois de ter infectado esses arquivos, apagando as cópias originais, tá? E entra em contato logo na sequência com as vítimas para cobrar um resgate. Essa expressão ransom significa resgate. Então, o intento, a ideia por trás desse mal é justamente ter dinheiro, né, como um retorno, receber dinheiro. Só que geralmente eles não pedem em uma moeda local comum, eles querem receber em Bitcoin, né? Uma moeda de Bitcoin, de repente, quando se trata de uma empresa enquanto vítima, né? E dependendo, gente, do tamanho da empresa, a empresa vai pagar, né? Vai pagar um valor para receber ali a chave de descriptografia, né? Para reaver aí o acesso aos seus arquivos. Esse tipo de ataque ele é muito comum aqui no Brasil, inclusive grandes órgãos como STF, STJ, né, já foram vítimas desse tipo de malware, tá bom? Vamos agora à nossa última questão, né, aqui da nossa conversa, que é a questão de número 5, que nos diz o seguinte: no Microsoft Word é possível definir e aplicar formatações específicas aos títulos e subtítulos por meio do recurso estilo. Este grupo de ferramentas se encontra na guia Inserir. Gente, qual é a resposta dessa questão? Falso ou ainda errado, tá bom? Agora, vamos entender.
na prática por que, né, a nossa questão ela está errada. Então, eu abri aqui o Word para ficar mais fácil. Este recurso, antes de qualquer coisa, estilo, ele é muito comum, ele é muito utilizado aqui dentro do Word para criar realmente seções que serão exibidas em um determinado sumário, tá bom? Então é muito comum que você precise fazer isso. Imagine que eu coloco aqui, né, concurso, vamos lá, concurso, IGEDUC, GCM, Camaragibe, ok? Isso é o título principal. Dentro do concurso IGEDUC GCM Camaragibe, eu tenho lá a disciplina ou a área de conhecimentos gerais. E dentro de conhecimentos gerais, eu tenho informática. Então vamos entender por que a questão está errada. Gente, de cara aqui, você vê que dentro da página inicial, eu vou ter o grupo aqui, ó, estilos. Beleza? O grupo estilos está na página inicial e não dentro da guia inserir, tá bom? Não está correta a questão por este motivo. E aqui, na versão mais atual, nas versões mais atuais, inclusive no Word Online, você também percebe isso, no 365, não é mais estilo, tá? É estilos, beleza? Como o examinador não delimita a versão, então a questão está coerentemente redigida. Mas vamos lá. Eu vou vir aqui nesse concurso IGEDUC GCM Camaragibe e vou aplicar título 1. Deixa eu aumentar aqui para vocês. E vou aplicar aqui, ó, título 1. Mudou de cor, né, como vocês podem ver. Aqui dentro de conhecimentos gerais, né, nessa expressão, eu vou botar título 2. Aqui em informática eu não vou ter, né? Tenho aqui título 3. Então, informática, né, está dentro de conhecimentos gerais, que é o título 2, né? E que está dentro aqui do título 1. Eu vou pular aqui uma página, vou inserir uma quebra de página, fui para uma segunda página, volto para a primeira. Dentro de referências, eu venho aqui em sumário, né? Vou escolher o sumário comum mesmo. E veja, aqui nós criamos um sumário. Note que concurso IGEDUC GCM Camaragibe está no nível 1, conhecimentos gerais no nível 2 e informática no nível 3. E aqui a gente descobre, né, qual é a real ideia por trás do recurso estilo, beleza? Então a gente nota aqui qual é o real intento por trás desta função. Bom, gente, e com essa questão de número 5, nós concluímos aqui a nossa participação, né, neste momento tão importante, né, para a sua preparação, ok? Deixa aqui nos comentários do nosso canal, tá? Qual foi o seu resultado, tá bem? Qual foi aí o seu desempenho? Quantas questões de informática você acertou? Professor, eu achei um nível fácil, achei um nível médio, achei um nível difícil. Compartilhe também a sua opinião, beleza? Aqui, né, gente, eu encerro, claro, a minha participação, mas o nosso contato, ele pode continuar, tá? Primeiramente, né, visita aí o nosso site, a nossa plataforma, o nosso portal, estoupreparado.com. Siga o professor Isaqueu, me siga também no Instagram, caso queira, né, ter um contato direto comigo, tá bom? Solicite lá para me seguir, né, um contato pessoal, eu não divulgo tantos conteúdos assim envolvendo informática, né? Me dedico mais ao estudo, à preparação, já sou servidor público, então para oferecer um serviço de qualidade a gente precisa se preparar, não é isso? E você vai ter acesso também a conteúdo, caso queira, né? Me procurando no YouTube, no Informática sem neura, né? Uma plataforma aí, um canal que realmente tenta explicar a informática em uma linguagem
bem acessível, tá? Como aconteceu aqui em nosso encontro, ok? Bom, gente, agradeço, tá? Pela sua presença, pela sua audiência. Continue aí a correção com nossos queridos professores e boa sorte em sua preparação, beleza? Nos vemos por aí. Valeu!